Sejam bem-vindos ao Talk Science da FCE Pharma, na sua 29ª edição, agora em 2025. Muito prazer, eu sou Fábio Bussindia, CEO do Instituto Pharma de Governança Operacional. E eu tenho o prazer hoje de conversar, bater um papo aqui com um grande amigo, o Cássio, diretor executivo de operações do Laboratório Libes. Seja muito bem-vindo, Cássio, um prazer bater esse papo com você. E queria te pedir para começar se apresentando aí para as pessoas que estão batendo esse papo com a gente, nos assistindo, nos vendo. Bom, Fábio, muito obrigado primeiro pelo convite. Olá a todos, espero que todos estejam bem. Bom, eu sou o Cássio, o diretor de operações da Libes. Eu trabalho na Libes há 15 anos, mas eu sou um pouco mais, não velho, antigo. Antigo, não, experiente. Experiente. Nesse campo farmacêutico. Porque comecei minha carreira em 1998. E escolhi farmácia, comecei a fazer a farmácia em 1995, então é muito tempo atrás. Mas o que é relevante, Fábio, e você vai perceber o quanto a vida nos prega algumas peças que são muito boas. E as pessoas que nos assistem vão se lembrar. Eu me formei em 2001. Só que em 1999 aconteceu uma coisa muito importante para o mercado farmacêutico no Brasil. Em janeiro de 1999 foi criada ou fundada a Anvisa, a nossa agência regulatória. Sem dúvida. E logo após a criação, o que nós tivemos? A lei do genérico. Então, quando eu comentei... E lei de patente, que foi na mesma época. Exatamente, a lei de patentes. Isso é importante porque abriu a possibilidade de copiar, porém fazendo do jeito certo, respeitando os direitos das empresas que criam inovação, através da lei das patentes. Então, o privilégio que eu tive no início da minha carreira foi ter uma evolução de carreira junto com a evolução do mercado farmacêutico brasileiro. Sem dúvida. Então, eu pude presenciar, através dos meus olhos, a evolução de um mercado muito focado em produção local, que foi muito importante através das empresas farmacêuticas. E foi justamente nesse período que as empresas nacionais fizeram investimentos maciços para criar seu parque fabril, ampliar a capacidade de produção, né? Exato. Você teve a oportunidade de acompanhar isso tudo. Exatamente. Né? E a minha carreira, ela começou justamente por esse incentivo, tá? Com a criação dessa estrutura, veio a necessidade de a gente migrar de um negócio produtivo para a criação de valor, que é P&D e a fabricação local. Então, eu começo minha carreira na área de desenvolvimento de formulação. Perfeito. Mas principalmente em desenvolvimento de processos fabris. Tá? E por que isso é tão importante para um formulador, para alguém que começou trabalhando em P&D? A grande geração de valor de qualquer indústria farmacêutica não é o P&D em si, é colocar o medicamento certo, na qualidade certa, no momento certo, na mão dos pacientes. Sem dúvida. Então, eu pude vivenciar que, como P&D, a gente gera valor colocando esse medicamento na mão dos pacientes. Mas antes disso, através de um processo que seja bom para uma área de operação farmacêutica. Perfeito. Porque nós sabemos, Fábio, você deve conhecer, nós atuamos em um mercado altamente regulado. Então, muito do que vai ser uma eficiência operacional, ela é definida num laboratório de P&D. Lá no P&D. Lá no P&D. Eu costumo usar uma expressão que eu falo que é performance by design. Da forma que você desenvolve um produto e todas as suas fases, quando você transfere para uma operação comercial, o que você fez no desenvolvimento vai ser fundamental
para esse produto ser competitivo no mercado ou não. Você pode matar um produto no nascimento da operação comercial se você não teve essa preocupação ao longo do tempo do desenvolvimento desse produto. Correto, Fábio. E aí, eu não entendia na época com essa clareza que eu entendo hoje. Mas hoje eu começo a conectar esses pontos. O Steve Jobs falava isso, né? Eu enxergo o futuro através dos pontos que eu vou conectando ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Então, eu entendi a importância de algo bem feito no P&D para a operação. Sem dúvida. E ao longo dos anos, eu fui trabalhando esse aprimoramento. Porque uma área ou uma responsabilidade muito importante e muito conhecida até os dias atuais é a área que se chama de troubleshooting, que é uma equipe técnica, geralmente P&D, trabalhando numa produção para resolver os problemas que acontecem no dia a dia da produção. Tá? Mas esse não é o cenário ideal. O cenário ideal, como você comentou, o desempenho, a performance por design, ou a qualidade por design, que é o QBD, o Quality by Design, que na produção aconteça somente aqueles problemas que são do dia a dia, que são de equipamento, mas não de um desempenho de um produto. Claro. Ele precisa ser trabalhado isso no desenvolvimento. Então, esse foi um dos privilégios. O outro foi, eu acredito muito que o nosso país ele se desenvolve quando nós temos um conjunto de leis e normas que nos habilita para competir com outros mercados mais avançados. Sem dúvida. Como europeu, como norte-americano, como japonês, como australiano. Porque se não temos essa regulação, muitas vezes nós não podemos competir com os nossos produtos nesses mercados, porque as leis serão diferentes. Sem dúvida. Extremamente importante isso que você está trazendo, porque muita gente no nosso setor, historicamente, reclama que a Anvisa é um fator dificultador. Eu vejo ao contrário, nessa linha que você está falando. A Anvisa, eu acho que trouxe para o mercado farmacêutico brasileiro uma vantagem competitiva global, porque ela é reconhecida como uma agência regulatória de alto nível em qualquer mercado do mundo. Isso que você está trazendo é extremamente importante ter essa consciência. Exatamente. Um fato que poucos conhecem. A Anvisa, em 2022, ela foi considerada como uma organização de nível 4 da Organização Mundial da Saúde. Exatamente. O que isso significa? Ela está no mesmo nível do FDA, do EMA, da agência japonesa. Sem dúvida. Então, isso ajuda demais, porque agora a gente pode competir no mercado local ou no mercado mundial. E eu acho que o que você está falando é tão importante, porque eu não vejo nenhum motivo hoje para o Brasil não ser um grande exportador de commodities farmacêuticos. A gente tem capacidade, a gente tem empresas com alta tecnologia, a gente tem volume de escala e principalmente agora taxa de câmbio altamente competitiva para exportação de produtos daqui fabricados no Brasil para fora no mundo. Mas eu queria pegar um ponto que você trouxe, que eu acho que é único no mercado, que é a sua experiência pregressa do desenvolvimento na área de P&D e agora, de algum tempo atrás para cá, você também é responsável pela área de operações. Exato. Eu não conheço outra indústria farmacêutica no Brasil que tenha um head que seja responsável por P&D e operações ao mesmo tempo. E, historicamente, a gente sabe que essas duas áreas têm muitos conflitos ao longo do tempo. Como é que foi a sua experiência, como é que é a sua experiência hoje, de quais os fatores que você aprendeu liderando as duas áreas que mais contribuíram para o desenvolvimento do Libes e desenvolvimento da sua atividade enquanto líder lá no Libes, de ser responsável pelas duas áreas ao mesmo tempo? O que você aprendeu com essa experiência? Essa é uma ótima pergunta, Fábio. Quando eu olho para trás, um dos fatores que mais me ajudam em liderar essas áreas, que como você comentou,
são separadas, uma indústria farmacêutica, P&D, operações, mas tem uma outra área também, que geralmente é separada, é supply chain. Sim. E na Libs a gente trabalha de uma forma conjunta, né? É o conhecimento real de como funciona um processo farmacêutico desde o chão de fábrica. Eu não comentei aqui, mas no início da minha carreira, eu trabalhei literalmente numa fábrica, ajudando meus colegas da operação, ou seja, Perfeito. operadores, alimentando, por exemplo, com matérias-primas, celulose, lactose, equipamentos como granulador. Sem dúvida. Porém, minha cabeça era de P&D, mas eu vivenciei cada etapa do processo junto com o operador. Conhecendo ali o dia a dia, as dificuldades, os pontos chaves, os pulos do gato, de como as coisas acontecem na realidade. Exatamente, mas além disso, a conexão com as demais áreas, qualidade, como devem ser as discussões da qualidade. Por exemplo, o que eu acredito hoje, quem constrói a qualidade de um medicamento é quem faz o medicamento. Os nossos parceiros da garantia da qualidade ajudam a gente a assegurar isso através de um olhar mais neutro. Ó, não faça isso, faça aquilo. Nos direcionam, mas essencialmente a qualidade está em quem coloca a mão na massa para fazer. É intrínseco ao que acontece na operação. Exatamente. Então, através desse entendimento, e um exemplo do que o PD pode trazer a gente está junto nesse barco. Nós estamos todo mundo juntos na Libs para fazer uma única coisa: entregar um medicamento de qualidade ao nosso paciente lá no final da linha, né? Esse é um dos aspectos. O outro é trabalhar em uma formulação sobre o ponto de vista de desempenho financeiro de um produto, fica mais claro. Por exemplo, quando a gente fala de um custo de fabricação de medicamento, nós sabemos que os grandes fatores que impactam no custo são os insumos. O preço que nós pagamos desses insumos, Perfeito. que são em supply chain, Perfeito. que estão na formulação da pessoa que define no laboratório. Essa é uma parte. O outro ganho em custo é o que está na produção, relacionado a rendimento e principalmente evitar perdas de lotes, Claro. que vão para destruição. Um lote de produto acabado destruído é o pior dos cenários para Sem nós, dúvida. como uma operação. Sem dúvida. Todo o custo está na fábrica. Sem dúvida. Então, o que nós fazemos sabendo disso? A gente cria indicadores para esses pontos sensíveis do processo. Então, a gente consegue enxergar desde a entrada até a saída e garantir que, no final, a gente está entregando muito além do faturamento, a rentabilidade do nosso negócio, que vai responder pela sustentabilidade do Sem negócio. dúvida. E voltando ao que a gente estava conversando antes, que você pontuou, sobre a importância de se desenvolver bem e ter processos muito estáveis. Eu, através do painel do BCO Pharma, eu vejo muitas das vezes empresas com o mesmo volume de produção, mas uma tem uma produtividade muito maior do que a outra, e a gente vai observar o portfólio é muito parecido, a tecnologia das empresas são semelhantes, e eu vejo que na maioria das vezes o que faz a diferença é a qualidade dos processos desenvolvidos por uma empresa e por outra. Uma Sim. empresa tem processos altamente estáveis, que raramente você tem reprocesso ou perda de lotes, e outra empresa tem processos muito mais frágeis, que trazem uma produtividade final muito mais baixa pela quantidade de retrabalhos, reprocesso. Então isso a gente conecta com o desenvolvimento, a operação comercial e o resultado financeiro e competitividade de mercado, isso que você está comentando da importância que vocês dão. E o que você traz, eu lembrei também de uma fala que você trouxe no canal da BCO Pharma.
para ganhar produtividade no controle de qualidade, não é apertando o analista Não é apertando que está fazendo a análise. Muitas vezes o produto gera tanto problema, e esse problema gera retrabalho, que derruba a produtividade de um controle de qualidade. Sem dúvida alguma. Então, a causa raiz, ou a melhoria da eficiência, não passa pela pessoa. Não passa pelo aquele ponto ali que você está medindo. Na realidade, aquilo é a consequência de várias ineficiências que você tem na sua operação. E nesse sentido, o que a gente valoriza é encontrar a causa raiz dos problemas. Porque naturalmente o que nós fazemos no dia a dia, o que chama mais atenção é aquele incêndio, o problema que parou uma linha. Só que isso nós chamamos de uma ação corretiva. Eu vou corrigir para a máquina voltar, ou o processo voltar a funcionar. Mas e a melhoria contínua? Se eu não identificar a causa raiz, esse problema que deu hoje, mês que vem é a mesma coisa, o outro mês a mesma coisa. Sem dúvida. Mas qual a natureza que eu vejo? O que atrai mais é o dia a dia focar na correção, na corretiva, e não na melhoria. E aí eu lembro muito do que o Falcone nos ajudou. Ele nos ajudou a criar um método para resolver esses problemas. Claro. A gente precisa ir desdobrando esse problema, usando, por exemplo, a ferramenta dos 5 porquês, para chegar na causa raiz. Claro. Senão, se eu não melhoro meu processo, eu não melhoro a empresa. Então o pensamento é muito simples. Cada processo que eu melhoro a empresa no final. Sem dúvida. Tá. Mas a luta é essa. Corretiva, eu estou falando que corretiva não é importante, ela é super importante. Mas mais importante do que a corretiva é evitar que ela aconteça novamente. E Cássio, o Libs é reconhecidamente no mercado uma empresa de vanguarda, uma empresa inovadora e de early adopter de muita tecnologia, uma empresa que investe muito em tecnologia. Com a sua visão de futuro, como é que você enxerga que a tecnologia vai ajudar e suportar dificuldades que vocês encontram hoje? Como é que a tecnologia vai suportar o aumento de competitividade operacional do Libs? Aonde que a tecnologia vai mais ajudar no futuro a resolver problemas que vocês têm hoje? Para responder a sua pergunta, eu vou voltar um pouco atrás, sobre 1999, quando aconteceu o marco regulatório dos genéricos. Tá? Eu citei 2 pontos. Qual é o terceiro ponto? Ninguém começa a inovar se não aprende a copiar. Um exemplo grande não de empresa, mas países. Talvez não mais Japão, mas Coreia do Sul com certeza. Singapura. Eles hoje inovam. Sem dúvida. Mas se a gente começaram copiando. Exatamente. Exatamente, Fábio. Por isso que uma política de Estado ela é tão importante. Todo mundo começa copiando, respeitando, através da proteção patentária, copiando certo. Seguindo regras para isso. Seguindo regras. Mas aprende. Porque começa a desenvolver, traz uma infraestrutura necessária e vai se evoluindo. Sem dúvida. Só que depois de uma cópia, eu posso fazer uma inovação incremental. Eu posso fazer as famosas ADFs, associações de doses fixas. Tem fases de construção de conhecimento dentro da organização. Exato. Então, nesse ponto, a gente tem um contexto muito favorável no Brasil. Se a gente continuar fomentando todas essas regulamentações que também nos protegem contra concorrentes, muitas vezes que não seguem as mesmas regras que nós seguimos. Hoje, a forma que eu produzo, e produzimos IFA também, medicamentos, ela deve seguir as mesmas regras do mercado externo. Ok, essas são as regras do negócio. Mas eu competir em uma localidade que não tem essas mesmas regras, não é justo. Sem dúvida. Então, com base nisso, e com o advento da inteligência artificial e como a velocidade que ela está evoluindo, por exemplo, os agentes de IA,
Tem atividades que hoje nós olhamos, isso não precisa mais uma pessoa fazer. Eu vou te dar um exemplo simples. Uma das partes mais importantes do nosso negócio farmacêutico é assegurar que as informações que estão em documento, elas estão corretas. Isso é uma conferência. A conferência, uma pessoa não precisa mais fazer. Não precisa mais fazer. Um agente de IA vai fazer isso em segundos e com uma assertividade enorme. Sem dúvida alguma. Tá? É um exemplo muito pequeno, mas ela faz. Em formulação, com todas as informações abertas que temos, por exemplo, numa agência como a FDA, com uma EMA, com uma agência australiana, a IA faz isso. Então, eu não vejo hoje a IA como uma ameaça, pelo contrário. Pelo contrário. Eu vejo como uma ferramenta para fazer cada profissional que nós temos melhor. Mas a gente tem que começar fazendo o simples, usando e testando. Porque esse é uma dor da mudança. Mas você acha que isso é um caminho sem volta, né? Sem volta. Absolutamente sem volta. Absolutamente sem volta. E quanto mais cedo adotar, mesmo que aos tropeços, melhor estaremos preparados. Sem dúvida. Porque a gente vai competir com empresas que vão usar, ou que já estão usando IA para melhorar o desempenho delas. A gente vê muita coisa em estudos clínicos. Sem dúvida. IA interpretando resultados de ensaios clínicos, que são aos milhares. Não preciso mais de um estatístico. Sem dúvida. E no mercado tão competitivo como o nosso, farmacêutico no Brasil, sim, que tem se tornado cada vez mais competitivo, as empresas, eu acho que enxergarem isso, começarem a trabalhar o quanto antes, vão largar na frente para aumentar sua competitividade de mercado de forma absurda, não tenho a menor dúvida disso. Cássio, queria te agradecer muito o seu tempo, a sua contribuição, tenho certeza que foi enriquecedor para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, e muito obrigado pelo seu tempo e foi um grande prazer bater esse papo com você. Desejo sucesso para você e na trajetória do Libres no mercado brasileiro. Muito obrigado, Fábio. Obrigado a todos. Um grande abraço. Abraço.